coisa que nós temos de nos perguntar é por que o Filho de Deus, podendo ter nascido egípcio, babilônico, mesopotâmico, ou em qualquer outra das grandes nações daquela época, por que ele tinha que nascer judeu? E por que ele tinha que, nascendo judeu, se submeter a todos os requerimentos da lei? A resposta nós vamos encontrar no Antigo Testamento. Havia muitas nações poderosas naquela época, alguns séculos antes do nascimento de Jesus, mas de todas elas Deus havia escolhido uma pequena nação para ser o seu povo. E ele fez um pacto com aquele que viria a ser o pai daquele povo. Esse arameu chamado Abrão, que morava em Ur dos Caldeus, diz o texto de que ele adorava outros deuses. E o único Deus verdadeiro, então, aparece a Abrão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um local que eu te mostrarei, eu vou te abençoar, a tua descendência vai ser numerosa, e de ti virá alguém em quem serão benditas todas as nações da terra. E então, de fato, esse arameu, esse pagão chamado Abrão, passa agora a adorar esse Deus que lhe apareceu, obedece e vem para a terra que mais tarde seria a Palestina, seria a própria terra de Israel. E lá Deus faz um pacto com ele, Deus entra numa aliança com ele, Deus confirma as promessas e dá a Abraão o sinal da circuncisão, que era para ser aplicada a todo menino com 8 dias de nascido, e que era a representação externa da aliança que Deus tinha com o seu povo. Muitos anos depois, a nação se multiplica, os filhos de Abraão se multiplicam, se tornam uma nação, vão para o Egito, e lá no Egito sofrem como escravos. Deus envia Moisés, tira os descendentes de Abrão do Egito. Agora ele já era chamado de Abraão, Deus mudou o seu nome para significar pai de muitas nações. E Deus então, a esse povo que é tirado do Egito através de Moisés, Deus agora lhes dá a lei. Primeiro veio a circuncisão, como marca da aliança que Deus tinha com esse povo, de que esse povo era o seu povo escolhido, de entre todas as nações da terra. E agora Deus dá a lei. A lei é uma série constituía-se numa série de regulamentos, de exigências, de obrigações, de orientações que atingiam toda a vida dos judeus. Haviam leis referentes à vida diária, ao relacionamento de uns com os outros. Havia leis que regulavam o culto, haviam leis que regulavam a maneira como eles iam fazer a guerra, haviam leis que regulavam o relacionamento com as nações vizinhas, haviam leis que tocavam na consciência, na conduta moral individual de cada um dos judeus. A lei era muito extensa, complexa, e geralmente nós a dividimos em 3 tipos: as leis cerimoniais, que tinham a ver com o culto a Deus, que tinham a ver com o relacionamento com Deus, e que incluía sacrifícios, a existência de sacerdotes, regras concernentes à purificação, a relação de alimentos que poderiam ser comidos e alimentos que não poderiam ser comidos, bichos que podiam ser tocados e não tocados, tinha a ver com dias que eram para ser guardados, festas e festivais religiosos. Então a lei cerimonial regulamentava a religião daquele povo que era descendente de Abraão. Depois havia a chamada lei civil, que tinha a ver com o povo como nação, que falava a respeito dos deveres dos reis, que falava a respeito dos deveres dos juízes, que trazia regulamentação sobre o sistema de escravidão, o que fazer na guerra, como tratar os inimigos e uma série de coisas relacionadas com a nação de Israel como povo. E depois tinha a chamada lei moral, a lei de Deus, que está sintetizada nos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés no alto do monte Sinai, em 2 tábuas de pedra, e que era a representação maior desse relacionamento de Deus com o seu povo. Se a circuncisão era a marca da aliança, os 10 mandamentos eram, por assim dizer, a condição da aliança, era a maneira como Deus se relacionaria com o seu povo. Os 10 mandamentos expressavam a santidade de Deus,
o que é que ele gostava, o que é que ele queria que o povo fizesse. Você não vai ter outros deuses diante de mim, não vai me adorar através de imagem de escultura. Tem um dia especial que eu quero que vocês separem, vocês não vão tomar o meu nome em vão, você não vai tomar a mulher do seu próximo, vai respeitar o nome do seu próximo, não vai dizer mentira contra ele, você vai respeitar a propriedade do seu próximo, você não vai cobiçar nada do seu próximo. Então, a lei revelava o caráter santo de Deus e trazia o povo debaixo da obrigação de cumprir aquela lei como dinâmica do relacionamento do povo com Deus. Então, foi isso que havia acontecido muitos anos, séculos antes de o Filho de Deus nascer. Deus, então, mandou o seu Filho, Jesus Cristo, nascer exatamente da descendência de Abraão. Por isso que ele nasceu judeu e não nasceu egípcio, não nasceu na Mesopotâmia, na Índia, em Roma, na Grécia ou qualquer outro povo da época. Ele nasceu especificamente dentro da nação de Israel, filho de judeus, descendente de Abraão, para cumprimento daquelas promessas que Deus havia feito, de que um descendente de Abraão seria o Salvador